Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí para vocês. E agora a gente vai fazer um bate-papo aqui com o pastor Lindomar. E mais uma vez eu quero deixar ele à vontade. Mas eu quero dizer para vocês que hoje o bate-papo vai ser em relação ao conhecimento bíblico, né? O que diz a Bíblia em alguns trechos, que se refere à vida em sociedade, né? A você que está em casa, principalmente você que é cristão, vamos compartilhar esse nosso bate-papo, trocar ideias e fazer com que outras pessoas tomem conhecimento também através das palavras do pastor aqui, Lindomar. Eu quero mandar um abraço aqui aos nossos ouvintes, Nel lá na Baixada Santista, nós temos também Cida, né, lá em Minas Gerais, nós temos Luze, Dedo Bregueiro em São Paulo, Tó lá em Maceió, lá também no estado da Bahia nós temos o cantor e compositor Reinaldo Barbosa, o homem que está com a música aí Fofoca, né, tocando em todo o Brasil. E também nós temos o Roberinho e Diael. Todos vocês aí ligados, um abraço a todos vocês. E quero deixar o pastor Lindomar aqui à vontade para se apresentar mais uma vez aí para vocês. Fica à vontade, pastor. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez um grande prazer estar aqui com o Chico Pensador. Que bênção, né? Momento aí que nós vamos estar falando um pouco do amor de Cristo. Talvez alguma pergunta que será feita, eu tendo a condição de responder, eu vou poder estar respondendo, para que possamos aprender um pouco mais, né, da palavra de Deus, que é algo que eu digo que é o mais importante na vida de um ser humano. Porque quem tem a palavra de Cristo na vida dele, ele consegue passar por cima de tantos problemas, tantas adversidades, porque o nosso Deus vai encorajando a nossa vida, vai nos ajudando, vai nos aconselhando através da palavra de Deus, né? Que é aquilo que muda a história de muitas pessoas. Então, nesta tarde de sábado, né, nós estamos mais uma vez aqui nessa praça, esse lugar aberto. Porém, eu creio que se você que estiver aí ouvindo aí o nosso bate-papo, você vai poder ser alcançado através da palavra de Cristo nessa tarde de sábado. Pode falar, Francisco. Bom, exatamente. E o pastor Lindomar, ele toma de conta aqui da denominação Adoração em Fogo, né, pastor? Sim, é uma comunidade, né? Né? A gente nasceu de um ministério de louvor que chama Ministério Adoração em Fogo, já há muitos anos, há praticamente aí uns 15 anos para cá. E depois de um certo tempo a gente fundou aí a comunidade, que é o lugar que a gente se reúne, né? O templo ao qual nós reunimos para adorar a Deus, né? Existem aí várias organizações, eu digo que são organizações, porque na verdade a Bíblia diz claramente que Deus vem buscar a sua igreja. Quem que é a sua igreja? Cada um de nós, né? Somos nós, né? Então não vai vir buscar parede, não vai vir buscar nome de igreja nenhuma, mas vem buscar uma pessoa que adora o Pai. O horário do culto lá, pastor, os dias e o horário. Nós temos na terça-feira, às 17h30, temos a tarde da bênção. É um momento ao qual muitas pessoas vão lá assim, em prol de pedir uma oração por uma determinada situação, né? Então nós nos reunimos, vários irmãos ali, fazemos orações, e inclusive a gente tem ouvido muito testemunho de que Deus já fez através do trabalho da terça-feira, a tarde da bênção. Interessante, ô Chico Pensador, que a maioria das pessoas saem de seus trabalhos, até mesmo uniformizados, e vão para lá, sabe? Já sai do trabalho e já vão direto para lá, porque não dá tempo de ser em casa, tomar um banho, nada, é coisa rápida, né? A gente fica ali orando, buscando, e Deus tem feito milagres através da oração, até porque a palavra do Senhor diz que a oração vale muito em seus efeitos, né? Então eu creio que Deus está, de alguma forma, nesse trabalho de terça-feira, feita a diferença na vida de outras pessoas. E aí a gente tem, às quarta-feiras, a gente tem a célula, né, que é nas casas das pessoas. Nós costumamos fazer um trabalho aí por volta de 1 hora, toda quarta-feira, na casa de um irmão. Aí passa um mês, a gente vai para outra casa, né? E assim sucessivamente os trabalhos de quarta-feira. E os cultos na igreja, às quinta-feira, né, a partir das 19 horas MS, das 19 às 20 MS, e aos domingos, às 18h30 até às 20 horas, né? É os momentos que a gente estamos ali em comunidade, adorando o Pai, com louvores, com palavra, e tem sido uma bênção.
Lembrando que o endereço é na rua Campo Grande, né? Sim, Rua Campo Grande, número 700. Você que talvez esteja nos acompanhando ou vai acompanhar mais tarde, né? Você é o nosso convidado especial para estar ali conosco para adorar o nosso Deus. E lembrando, gente, que eu também já, há um tempo atrás, participei muito, né, dos cultos. Não por ele ser meu amigo, né, mas por eu gostar também e ouvir falar dessa, né, denominação, né? Muito bom a gente se atualizar no mundo do conhecimento, principalmente quando se refere à espiritualidade, né? A Bíblia, o amor de Deus. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço aqui para CL Construções lá em Maceió, né? Que é patrocinadora, né? Você que quer construir sua casa, aproveita essa oportunidade. O número 82-98206-4350. E no decorrer do nosso bate-papo eu vou falar sobre os demais patrocinadores, né? E a primeira pergunta aqui, pastor, quando se refere a Deus, a Bíblia, né? Muita gente tem dúvida, porque existem vários títulos, né? O nome de Deus, né? A primeira pergunta que eu quero que o senhor esclareça para os nossos ouvintes é que no hebraico, por exemplo, se escreveu o nome de Deus com 4 letras, que seria YH, VH. Como saber a pronúncia exata de acordo com o português, né? Essa pergunta, Francisco, eu acredito assim, Cristo, ele tem vários nomes, né? Javé, Rafá e assim por diante, né? No hebraico eu não posso te responder com clareza aqui, nessa primeira pergunta sua, qual seria o nome aqui para nós usar como a língua portuguesa, porque eu não vim assim já pronto para essa pergunta, né? Porque é algo assim que, tipo assim, não há muita pergunta a respeito disso, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente conhece Cristo como Jesus, né? Ou Jesus Cristo, não é assim? Agora, a gente sabe que a gente adora hoje o Pai, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós estamos no momento do Espírito Santo agora. Por que estamos no momento do Espírito Santo? Porque Deus enviou o seu Filho, que é Jesus, que foi lá, se entregou no nosso lugar, mas depois de um tempo ele voltou ao Pai. E a palavra diz que ele enviou quem? Um Consolador. Quem que é esse Consolador? É o Espírito Santo, certo? Então hoje, o momento que a gente se fala a respeito de adorar um Deus, a gente fala muito no Espírito Santo. Apesar de que muitas igrejas ainda usam muito, né, o nome Jesus Cristo ou Deus, e talvez até pouco se fala do Espírito Santo. Mas ele hoje, o Espírito Santo hoje é o que é o nosso representante legal, né, diante do Pai. Porque quando Cristo veio, ele fez a parte dele, voltou ao Pai, né, como eu já disse, e envia alguém para estar hoje consolando as nossas almas, que é aquilo que a Bíblia fala, que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, né? Então exatamente falar como que seria o nome dele, como você me fez essa pergunta, que é hebraico, né? Hebraico que usaria esse nome, né? Sim. YH, VH, que acredito eu que no português seria diferente, talvez, né? Sim. Porque isso é mais como se fosse uma sigla, né? Isso. Mas provavelmente, mesmo em todas as línguas, vamos assim dizer no geral, eu acredito que o nome dele não vai passar além do que aquilo que a Bíblia acaba que revela para nós, né? Porque são vários títulos, né? No caso, por exemplo, Senhor dos Exércitos. Ah, né? tá. Deus conosco, né? Emanuel. Emanuel. Aham. O nome em português eu acho que tem um nome específico, né? Sim, tem. Que tem. Eu só não posso, igual eu te falei, eu não vou te responder aqui para mim não correr o risco de falar errado, porque eu sei que tem várias pessoas que estão nos acompanhando, né? Tem Jeová também, né? Tem Jeová Jireh, né? Tem vários nomes que é atribuído a Cristo, né? Por causa das línguas, né? Talvez o nosso nome no outro país não é falado, né? Francisco ou Lindomar. Talvez a pessoa não consegue nem pronunciar essa palavra. É, né? Como, por exemplo, né? A pessoa vamos supor que o cara seja um vereador.
o nome dele não é vereador. Vereador é um título, né? É um título. O nome dele é outro nome. Outro nome. Inclusive, você falou uma palavra aí que é bastante interessante. A maioria das pessoas fala, por exemplo, pastor. Alguns falam só pastor, não sabe nem o nome, né? É. E isso, para Deus, muitas vezes eu analiso até que tem pessoas que pegam o título e põem acima do nome dele. E a Bíblia fala do nome, que o nome que foi nos dado para Deus é algo muito importante. Por que que é muito importante? Porque a Bíblia fala que você se converte ao Pai. Então o nosso nome ele é escrito no livro da vida. E lá não vai estar escrito Pastor Lindomar, vai estar escrito meu nome, Lindomar. Né? É, exatamente. Eu lembro que eu estava lendo, eu não gravo muito os versículos, capítulos, né, na Bíblia, mas eu lembro que eu vi uma passagem exemplificando, se eu não me engano, que o nome seria, eu não sei se é português, mas seria Jeová. Jeová, né? É Jeová. Tem em vários lugares da Bíblia falando. Fala, né? Jeová. Eu tenho nome, meu nome é Jeová. Mas vamos a outra pergunta, né? Por exemplo, se existe pessoas que não acreditam em Deus, existe pessoas que acreditam e não quer saber em perder tempo com a existência, se existe, se não existe. Se, por exemplo, eu tivesse aqui sendo um ateu e o senhor tivesse de me convencer a acreditar em Deus, o que o senhor me falaria nesse exato momento? Então, que existe muitas pessoas que não acreditam, existe, até hoje. Porque as pessoas, muitas vezes, a gente quer uma resposta de Deus. Vamos dar um exemplo aqui. Quando nasce uma criança com enfermidade, aí muita gente fala, puxa, mas por que essa criança nasceu com enfermidade? Será que é pecado do pai? Porque Deus talvez não foi bom para essa pessoa? Não existe muito isso aí? Existe demais. Então, são perguntas que muitas vezes a gente não sabe como responder, porque, tipo assim, uma criança é inocente, né? Até a Bíblia diz que das crianças é o reino de Deus. Independente se ela foi na igreja, se ela não foi, se o pai é cristão ou não, uma criança hoje, para Deus, ela é considerada uma criança salva, né? Então, a pessoa que é ateu, eu digo assim, vamos dizer, hoje tem várias coisas que você sabe que ela é feita por homens, por mãos humanas, por inteligências humanas. Essa inteligência humana, ela não é da própria pessoa, ela já vem de Deus, né? Então, tudo que acontece vem de Deus. Então, vamos dar um exemplo, uma árvore. Quem foi que criou uma árvore? Foi um homem ou foi Deus? Esse vento que está soprando agora, foi um homem, né? Ou foi Deus? A água que nós bebemos, foi um homem ou foi Deus? E aí vai. Então, tipo assim, é impossível você talvez tentar convencer uma pessoa sobre, agora você me falou ateu, é alguém que não acredita em Deus, né? Mas tem coisas que só foi feita por Deus. Homem nenhum fez e nunca vai fazer, né? A criação do homem mesmo, a gente estuda na escola que o homem veio do macaco e até hoje existe macaco. Não era para existir mais, era para ter só ser humano. Só ser humano, né? Não é? Porque foi o quê? Dia após dia foi modernizando. Então, quer dizer, se um homem veio do macaco, hoje não existe mais. Não existiria mais macaco. Teria que ser todo mundo seres humanos, né? Aí vem a história. Quem nasceu primeiro, foi o ovo ou foi a galinha? Existem várias perguntas assim nesse sentido. Então, as coisas de Deus é mistério, né? E é um mistério que para a gente acreditar, muitas pessoas passam por momentos difíceis e vai lá e começa a buscar Deus, querer aprender de Deus, querer servir a Deus, entendeu? Por momentos difíceis, mas tem outras pessoas que não. Outras pessoas simplesmente escutam falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, né? Que fala por mim lá. E a pessoa passa a acreditar e começa a mudar a sua história. Onde a gente vê várias pessoas que viviam uma vida totalmente destruída, conjugalmente falando, e assim por diante. Aí, através da palavra de Deus, a pessoa vai sendo moldada conforme a palavra, as pessoas vão dando ouvido à palavra de Deus, e Deus começa, então, a transformar a vida dele, entendeu? Então, para a gente convencer um ateu, a palavra é essa. É uma pergunta que eu faço de volta, né? Quem que criou todas essas coisas? O sol, a lua, as estrelas, o céu, a terra, o mar, se não foi Deus? Então seria fazer
questionamento no caso, né? Sim, eu acredito que sim, porque coisas humanas, um carro, por exemplo, alguém fabricou um carro, criou um carro, uma moto, uma cadeira, uma mesa, várias coisas, um prato, um talher, foi tudo isso aí, foi criação do homem. E mesmo assim, veio, o homem fez, mas a ideia, a sabedoria do ser humano vem de quem? Vem de Deus, entendeu? Interessante. Uma outra pergunta aqui, em relação à caridade, né? Tem muita gente que se sente uma pessoa boa, que ama, pelo fato de se doar, pelo fato de ajudar, né? Aí acha que a caridade é um ato de amor. Realmente, a caridade é o maior ato de amor de um cristão ou existe uma outra forma de amor que não seja a caridade, como muita gente pensa? Eu acredito que existe o amor com vários segmentos. A caridade é algo importantíssimo, não tem como não ser. A Bíblia diz assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você está passando sede, você não vai dar um copo de água para alguém? Você está passando fome, alguém chega e te pede um prato de comida, talvez você tenha só aquele prato de comida, muitas vezes você divide no meio para ajudar alguém. É uma caridade, tudo isso aí, né? Você poder ajudar alguém. E o próprio Cristo, a gente vê que ele fazia muitas coisas por amor, né? Tipo assim, na multiplicação dos pães, onde tinha 5.000 homens no lugar, fora mulheres e crianças. Aonde tem um homem, geralmente, num lugar que se reúne, tem 3, 4 mulheres. Aonde tem um homem, tem 3, 4 mulheres, 3, 4 filhos. Então vamos imaginar aí que tenha 5.000 homens e 15.000 mulheres, que seriam os três a conta, né? Já dá 25.000, só de homem e mulher, fora as crianças. E ninguém tinha nada naquele lugar para ajudar alguém. Aí no meio daquele povo lá, diz que tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo sabe dessa história. Agora, 2 peixinhos e 5 pães dá para alimentar 25.000 pessoas, fora as crianças? Não existe, não teria como. Então aí Deus vai, através de Jesus, faz o que? Um milagre, faz com que aquela comida ali se multiplicasse. Então muitas vezes Deus está esperando que a gente tenha alguma coisa. Se eu tenho um amor, esse amor ele vai moldando a nossa alma ao ponto de nós abençoar a vida de alguém. Agora quando você não tem nada para você, você não consegue multiplicar nada. Aquele dia ali só tinha 2 peixinhos, foi multiplicado. Só tinha 5 pães, foi multiplicado. Não é verdade? Então muitas vezes aí fala também da viúva que não tinha nada e estava devendo. Aí chega um homem de Deus, fala, ó, faz um bolo para mim comer que eu estou com fome. Ela vira e fala o quê? Eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, não tem mais nada. Então eu vou fazer um bolo para mim e meu filho comer e depois nós vamos esperar a morte. Aí aquele homem de Deus fala, não, se você fizer para mim comer, Deus vai multiplicar na sua vida. Aí depende da fé. Porque a pessoa poderia falar, não, isso não existe, eu estou praticamente passando fome, ainda vou ajudar alguém? Não, não vou ajudar ninguém não, vou fazer e pronto, acabou. Que a maioria das pessoas fazem assim. Aí aquela mulher vai e obedece o homem de Deus. Aí a palavra diz que ela pega aquela botijinha de azeite, que era pequena, pediu vasilhas emprestadas para todas as suas vizinhanças e começa a despejar de um vidrinho, foi enchendo vasilha, encheu todas as vasilhas. Aí o homem de Deus vai e fala, agora você vai, vende, paga as suas dívidas e viva do resto que sobrou, do restante. Então você imagina a multiplicação, a virada que foi feita na vida daquela mulher, porque ela acreditou, ela teve amor, né? Para não deixar um ser humano passar fome, e Deus vai e faz acontecer um milagre. Agora, muitas vezes nós não queremos dessa forma. Primeiro eu quero que Deus me dá, aí se Deus me der, eu vou fazer. E a matemática de Cristo, ela é sempre diferente da nossa. Primeiro você tem que dar até aquilo que muitas vezes você não tem. Você tem que ter fé para fazer aquilo com amor, com alegria. E Deus vai multiplicar na sua vida. Deve ter um versículo que fala assim, a palavra do Senhor, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Essa justiça aí é aquela pessoa que tem amor, que tem prazer em ajudar. Aí Deus vai cuidar da vida dela. Falando em Cristo, pastor, a passagem bíblica, quando se refere à crucificação, à morte de Cristo, ali não seria o maior ato de amor?
ou um outro ato de amor? O primeiro ato de amor dele foi que, eu vou dizer assim, o ato de amor de Deus, porque Deus, ele tem um único filho, a Bíblia diz lá, que era Cristo, né? Deus olha para o seu filho Cristo e fala assim: eu vou olhar lá na terra primeiro, vou ver se eu encontro o Chico Pensador, vou ver se eu encontro o Lindomar, vou ver se eu encontro alguém que pode doar a sua vida por amor a uma humanidade perversa, pecaminosa. E aí Deus fala assim, olhando, fala: não vi um justo sequer. Então o primeiro amor foi de Deus para salvar a humanidade. Envia quem? Seu único filho, Cristo. Aí ele vem, passou todos os momentos de humilhação, sofrimento e tudo, por amor à humanidade. E ele não fez isso só para os bons não, ele fez para toda a humanidade. Por isso que a salvação, ela é de graça. Ele foi lá e pagou, diz a palavra, pagou um alto preço. Se entregou na cruz para nos dar o direito de salvação. E aí essa salvação é para toda a humanidade. Não é só para as pessoas que estão certinhas, não, é para todos. Agora, nem todos estão querendo aceitar Cristo, né? Aí, quando ele vai lá e faz tudo isso, e no final ainda, no finalzinho, aí entra essa palavra que você me perguntou. Ele é crucificado, né? Está lá sofrendo, e ele ainda fala: Senhor, perdoa aqueles que estão me ofendendo, que estão falando de mim. Não é assim que ele fez? Sabe o que faz, né? Não sabe nem o que está fazendo, está entregando, né, uma pessoa justa, certa. Mas enfim, Cristo, o amor dele é imensurável. Não tem um amor maior do que Cristo, né? Mas nós estamos aprendendo dia após dia, né? Com todos os problemas que acontecem, com tanta situação que a gente vê, mas a gente estamos ainda procurando a fazer alguma coisa para ser canal de bênção na vida de alguém. O senhor falou em espírito aí anteriormente, tem uma pergunta aqui, que muitas pessoas acreditam, né, que a gente tem um espírito, né, e que quando a pessoa falece, quando morre, esse espírito ele sai de dentro da pessoa. Sabemos que a ciência criou aquela ovelha, a Dolly, né, fala Dolly. Ficaria o espírito ou ele se multiplicaria? Não, multiplicar não. A Bíblia tem um versículo que fala assim, que o homem foi ordenado a morrer uma só vez. Ele nasce só uma vez e ele morre só uma vez. Então essa questão de voltar um espírito aí, ou ter mais do que um, está descartada a hipótese, né? Porque a Bíblia fala que não tem nenhum ser humano igual ao outro, né? Cristo, ele fez cada ser humano de uma forma. E isso é muito importante. E fala também que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma. A gente vê a riqueza de Chapadão hoje, tanto que tem coisas, né, fazendas, casas, boi, tudo. Só que você, eu, cada um de nós, para Deus, nós valemos mais do que o mundo inteiro. Então o amor de Cristo pela alma é muito maior do que qualquer outra coisa. E essa questão de ter mais de um espírito, não. Nós somos um corpo, né? Somos habitados pelo espírito, né? Aí diz mesmo as palavras, quando você morre, esse espírito ele vai voltar ao Pai. Entendeu? Ele vai voltar ao Pai. Por isso que o espírito nunca morre. Por que que hoje a gente fala da salvação? Justamente isso, porque hoje nós vivemos um tempo adorando a Deus. E aí quando eu partir dessa terra para morar com Deus, quer dizer, se eu vou morar com Deus, eu tenho que ter alguma coisa que vai morar com Deus, é o nosso espírito. Pode perguntar. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Sim. Porque, no caso, vamos deixar bem claro para o ouvinte, às vezes que tem dúvida, por que ele deixa um bebê, como o senhor falou anteriormente, a respeito da criança, né, que sofre e tudo mais, ele deixa um bebê recém-nascido, muitas vezes, morrer, sofrer. Uma criança, né, contrair, por exemplo, uma doença, às vezes até incurável, e morrer em sofrimento. Por que que isso acontece? Tem um versículo que fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Vida eterna. Então a gente sabe desse versículo. O que eu quero dizer com esse versículo? Muitas vezes a gente fica até sem saber, igual você falou aí, uma criança. Por que uma criança? A gente não sabe. Eu já vi várias pessoas que se converteu a Deus, porque igual eu disse que a criança ela já está salva. Se ela viveu e nasceu doente e morreu, está salvo. Mas muitas vezes Deus permite alguma situação na vida para poder salvar outras pessoas. Tipo Cristo, ele precisaria ter morrido.
Com todo o seu poder lá, ele poderia falar, não, eu não vou morrer, vou salvar a humanidade, está tudo certo. Mas ele se entregou, não foi assim? Para salvar a humanidade. Então, muitas vezes Deus permite alguma situação na vida de uma criança para mudar a história dos pais, dos avós, pessoas que nunca acreditou em Deus, passar a acreditar em Deus. Entendeu? Eu já conheço muitas pessoas hoje que é assim. Enquanto não aconteceu nada de errado na vida dele, ele não tinha compromisso com Deus. A hora que a coisa apertou para o lado dele, ele começou a procurar Deus. Entendeu? Interessante. Vamos agora falar um pouco que às vezes confunde a mente de muita gente. Principalmente quando não é fiel, né? Sim. Quando não é crente, quando não está lá dentro da igreja. Questão do adultério, né? As leis dadas ao povo israelita eram bem claras sobre essa questão do adultério. Por exemplo, uma pessoa culpada era apedrejada até a morte. E por que isso não acontece? Não aconteceu, por exemplo, com o rei Davi. Além dele cometer adultério, ele programou a morte de Urias para esconder o pecado. O pecado. E ainda a Bíblia fala que o Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Outra pergunta que muitas vezes as pessoas falam sobre isso aí, e a gente fica até meio assim, sem saber o que responde muitas vezes, né? Mas dentro da palavra de Deus, o que eu posso te dizer? Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Não tem como a gente se esconder de Deus, né? E muitas coisas que eu entendo é assim, a Bíblia tem um versículo que fala assim, é pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Porque nós, humanamente falando, nós muitas vezes fazemos igual Davi. Só que não cometendo o ato exatamente como ele fez. Mas a Bíblia diz que nós podemos pecar até em pensamento. Passa uma mulher bonita ali, talvez eu só olho para ela e faço de conta que está tudo bem, mas Deus sabe que no coração, né? O coração, na mente nossa, muitas vezes, entendeu? Então nós estamos sujeitos a errar. Só que Deus conhecia o coração de Davi, com todos os erros dele, Deus conhecia o coração dele. Por isso que a Bíblia fala da salvação, que a salvação ela é individual. Tem como ninguém levar ninguém. A minha mulher orar por mim e tal, e eu fazendo um monte de coisa errada, e Deus acabar me levar, porque através da oração da minha mulher me levar. Não é por aí. Cada um terá que dar conta de si diante de Deus. Não é assim? Então, que a gente está sujeito aos erros, nós todo mundo estamos sujeitos. A Bíblia fala assim, ó, você que está em pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia fala sobre isso aí. É algo assim, Deus nos orientando, mas nem mesmo assim, muitas vezes a gente ainda comete erro, que foi o caso de Davi ali. Só que Deus conhecia o coração dele, e a Bíblia fala também que ele arrependeu amargamente. Esse arrependimento, só tem duas pessoas que sabem se é verdade ou não o arrependimento. Se ele está fazendo para tampar o sol com a peneira, ou se ele realmente está sendo realista, verdadeiro naquilo que ele está falando ali, mediante o ato de adultério que ele cometeu. E aí Deus é que vai julgar. Por isso que nós, seres humanos, temos que tomar maior cuidado, só olhar para uma pessoa e falar, nossa, ali, ó, igual aquele menino que passou agora mesmo. Quem sou eu para falar? Ele não sabe o que está passando no coração daquele menino, o que está passando na mente daquele menino para fazer ele talvez embriagar, ficar bêbado, talvez chegar em casa, brigar com a namorada. Da vida, né? Não sabe. E outra, ninguém, enquanto tem vida, há esperança. Vou dar um exemplo para você, o ladrão da cruz. Aquele ladrão da cruz, na Bíblia fala que tinha dois ladrões do lado de Jesus, não é assim? Um vira para Jesus e fala, se o Senhor é Deus mesmo, por que você não desce da cruz, salva você e salva nós também? Enquanto que o outro falou, Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Olha só a palavra que ele fez. Ele confiou que mesmo Cristo estando sendo crucificado, ele era o Salvador da humanidade. E só por essa palavra Cristo abandonou o primeiro, que falou para ele se salvar e salva eles também, e virou para aquele lá que fala, Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem ali, o Chico, durante o tempo dele, morte de cruz naquela época era para bandido. Ele não fez nada de certo na vida. Ele pode ter feito um monte de coisa errada. Não deu tempo dele em nenhum culto. Não deu tempo dele participar de uma santa ceia. Não deu tempo dele conhecer a palavra de Deus.
mas ele olha para Cristo. E só dele aceitar que Cristo era o Salvador da humanidade, Cristo resolve salvar aquele homem. Então a salvação, além dela ser individual, é Cristo que sabe quem vai ser salvo. É Cristo, porque Deus ele conhece o coração do ser humano, ele veio para todos, e nem todos o receberam como Cristo, mas aqueles que recebem como Cristo, que confiam que Cristo é o Salvador da humanidade, ele pode ter o direito de salvação pela misericórdia do Senhor. Assim nós também, que estamos já há tempos na igreja, se nós não continuar crendo, vivendo o sobrenatural de Cristo e sendo perdoado por Cristo pelos nossos erros, dias após dia, nós também podemos perder a salvação. Mas Deus fala, pelas minhas misericórdias vocês não serão consumidos. E Deus vai nos dando oportunidades e chances muitas vezes para a nossa história ser diferenciada, ser mudada através da palavra de Cristo. É isso aí, se arrepender, resumindo, né, dos pecados, pode se salvar. Sim. Né? E aproveitando aqui, como já disse, sobre a CL Construções, entra lá no TikTok aí do meio like, e dá um like lá no TikTok aí dessa empresa CL Construções em Maceió, Alagoas. E Elivelto Azulejista, né? Nós temos aqui, ó, você que quer construir sua casa e fazer um piso daquele top de linha, né? Elivelto Azulejista em porcelanatos, acabamentos especiais e grandes formatos, está bem preparado para fazer com que o seu sonho se realize. O sonho dele é construir o seu, como sempre ele diz. E o número 679 9644 7905, né? Ou 011 95871 5538. E o Supermercado Economia aqui em Chapadão do Sul, na rua 23, onde você pode fazer suas compras e sem se preocupar de gastar sua gasolina, que o Supermercado Economia leva suas compras na sua casa, sem contar que todos os dias tem oferta para você. Também o Agemax Sucata na Avenida Goiás, né, onde você pode vender cobre, alumínio, né, latinha, baterias e muito mais. Aproveita essa oportunidade aqui na Avenida Goiás, o Agemax Sucatas. E mais uma outra pergunta, vamos falar um pouco sobre o que Jesus disse, né, sobre a crença, pastor. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 12, que os que nele crescem, fariam as obras que ele fez e fariam obras maiores que ele fez. Eu lembro que eu estava no culto, o senhor estava explicando a respeito disso. Então eu organizei essa pergunta aqui. Como que se explica? Vamos passar para os nossos ouvintes aí, essa que muita gente às vezes não entende, né? Como alguém que tiver fé, que tiver contrito com Deus, pode fazer obra mais do que Jesus fez? Ou isso é uma contradição? Não, não é, porque vamos dar um exemplo. Você acreditar naquilo que você está vendo é muito mais fácil do que acreditar naquilo que você não vê e alguém fala para você. Hoje nós estamos falando do amor de Cristo, mas Cristo não está vivendo com nós. Nós não estamos vendo Ele fazendo sinais, maravilhas, humanamente falando. Então hoje se tornou algo difícil das pessoas acreditar em Cristo. Por isso que tem muito ateu, porque quem viveu na época de Cristo provavelmente não tinha ateu, porque estava vendo o que ele fazia. Ele chegar no morto, ressuscitar um morto, um exemplo. Então hoje as obras que eu creio que ele diz que nós faríamos maior do que ele fez, é convencer